Olá a todos, vamos começar mais uma live da minha série de lives que nós fazemos semanalmente. Iremos conversar hoje sobre triagem neonatal, ou teste do pezinho, como é mais conhecido. Mas antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a cidade de Alcântara, no Maranhão, como sendo a primeira cidade no Brasil a ser 100% vacinada pela Covid-19. Para quem não conhece, Alcântara é uma cidade que fica ao lado de São Luís, faz parte da região metropolitana de São Luís, e para chegar lá é 1h20 de barco. Eu já fui 2 vezes para Alcântara, as 2 vezes foi em 2011 e 2012, e minha mãe trabalhou no centro de lançamento de Alcântara. Então Alcântara ela sempre foi uma cidade muito marcante na minha vida, e gostaria de parabenizar mais uma vez pela cidade de Alcântara ter sido a primeira no Brasil, ser uma cidade quilombola. Tem mais de 200 comunidades quilombolas nesse município a ser vacinado pela Covid-19. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre triagem neonatal ou teste do pezinho. A Política Nacional de Triagem Neonatal ela começou no ano 2001, ou seja, ela já tem 20 anos. Antes disso, a triagem neonatal não era obrigatória. A partir de 2001, ela começou a ser obrigatória. A pessoa não pode escolher se vai ou não fazer triagem neonatal. É obrigatório. Antes de tudo, para a gente lembrar da triagem neonatal, tem que ser um exame muito simples. Com uma agulha, a gente utiliza para pegar um pouquinho de sangue, uma gota de sangue do calcanhar do bebê. E com isso a gente pinga essa gota em papel filtro e encaminha para fazer os testes. Hoje, praticamente todos os estados do Brasil já estão na fase 4 da Política Nacional de Triagem Neonatal. E isso envolve 6 doenças. A primeira delas é o hipotireoidismo congênito, que é uma doença não genética. Quando a gente fala em triagem neonatal, a gente tem que sempre lembrar que quando as 6 doenças do teste do pezinho, como eu falei, a primeira delas é o hipotireoidismo congênito, que é uma causa extremamente prevenível de deficiência intelectual. É um remédio muito simples, que é a levotiroxina, ou Levoide, ou Puram, e tem que controlar muito bem a tireoide dessas crianças. A segunda doença do teste do pezinho é a fenilcetonúria. A fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo, onde há um acúmulo da fenilalanina. Então tem um excesso de fenilalanina porque o corpo não consegue digerir esse aminoácido essencial, onde o acúmulo da fenilalanina no organismo pode afetar o cérebro e principalmente levar a atraso do desenvolvimento e deficiência intelectual. Essas crianças com fenilcetonúria, elas precisam de uma fórmula específica para a fenilcetonúria e em substituição a derivados animais, como leite, carne, ovos, fígado, tanto de origem bovina, quanto peixes, quanto outra doença que a gente tem que conversar também é a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença que está relacionada a alterações pulmonares e principalmente também está relacionado com problemas pancreáticos. A fibrose cística ela é uma condição onde ela é relativamente frequente dentre as doenças genéticas, e quanto mais cedo eu diagnosticar, melhor vai ser o tratamento daquela criança. Aí entra também a hiperplasia adrenal congênita, que está relacionado com a suprarrenal. A suprarrenal é um órgão que fica exatamente em cima dos rins. E a partir disso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma vez desregulado a suprarrenal, muitas crianças podem até falecer por problemas de absorção de sal. Sal mesmo, sal NaCl, sal de cozinha. Outra coisa muito importante é
a deficiência da biotinidase. A biotinidase é uma enzima onde ela está relacionada à biotina. A biotina é a vitamina B7, que é uma vitamina super necessária e essencial para o indivíduo. E por fim, a última doença do teste do pezinho, a gente tem que falar também sobre as doenças de hemoglobina. Já as doenças de hemoglobina, dependendo do estado, por exemplo, no estado do Maranhão é extremamente frequente a anemia falciforme. Então, não chega a ser nenhuma doença rara, mas ela entra aqui porque quanto mais cedo a gente diagnostica, melhor vai ser o tratamento da criança. A live de hoje era para comentar principalmente sobre a mudança ou a inclusão do teste do pezinho ampliado para todo o país. A gente tem que lembrar algumas situações que a primeira delas a gente sempre defende que o teste do pezinho ele deve ser ampliado. Ele deve incluir outras doenças além dessas 6. Uma dessas doenças é a galactosemia. Galactosemia, diferente da intolerância à lactose, é uma doença genética relacionada está relacionado à galactose e não à lactose. A lactose é o carboidrato do leite, onde ele vai ser digerido em glicose e galactose. A galactose ela também tem que ser digerida, também tem que ser absorvida. E pessoas com galactosemia não ocorre essa digestão da galactose. Aí o que acontece? Com a triagem neonatal, eu vou descobrir esse diagnóstico muito mais cedo e vou poder tratar essa criança corretamente. A gente fala, por que a gente faz uma triagem? Porque existe um tratamento para isso. Não adianta fazer uma triagem de uma doença populacional e não ter um tratamento para isso. Outra situação que é muito comum é as doenças de aminoácidos. As doenças de aminoácidos, que a gente chama de aminoacidopatias, ela faz parte da triagem neonatal ampliada. E é isso que é o grande pulo do gato. Quando uma criança nasce numa maternidade, sempre vão oferecer. Mãe, você gostaria de fazer o teste do pezinho básico? Ou você gostaria de fazer o teste do pezinho completo? Ou o teste do pezinho onde envolve ou todas as doenças, como eles gostam de falar. Na verdade são todas. São em torno de 53 doenças, tá? Que envolve o teste do pezinho ampliado. E envolve principalmente as doenças de aminoácidos, que entra a doença do xarope de bordo, ou leucinose, ou acúmulo dos aminoácidos ramificados, que é leucinas ou leucina e valina. Essa condição genética, ela também está relacionada com isenção de alimentos de derivado animal e também fórmulas específicas para leucinose. O que acontece é que muitas das vezes são fórmulas caríssimas. Uma fórmula para leucinose é pelo menos entre 800 a 2.500 reais a lata. E claro, é dever do Estado fornecer esse tipo de medicamento, que na verdade é o alimento da criança, né? Outra doença também relacionada à tirosinemia e algumas doenças relacionadas a acidemias orgânicas. São doenças extremamente raras que fazem parte do contexto do médico geneticista. Dentre as acidemias orgânicas, a gente tem que ressaltar principalmente a acidura glutárica, que é a principal e a mais comum acidemia orgânica. Se o paciente não for muito bem tratado, vai levar lesões no núcleo da base, como a gente chama. E essas lesões neurológicas, infelizmente, são irreversíveis. Outra situação que a gente tem que lembrar também são as doenças das acilcarnitinas. O perfil tandem, que a gente chama, a espectrometria de massas, abrange tanto as doenças de aminoácidos quanto as doenças de acilcarnitinas e algumas acidemias orgânicas. Por mais que esses termos são tão técnicos e tão difíceis de entender, a questão é o seguinte: o que a gente tem que lembrar do teste do pezinho a gente diagnosticar cedo para tratar cedo. Não adianta eu fazer teste do pezinho uma doença que não vai ter cura. Ou não vai ter intervenção, não vai ter nada que eu possa mudar o tratamento de uma criança. Como eu falei, o teste do pezinho normal não é que foi excluído todos os problemas de uma criança. Foram excluídas as principais doenças tratáveis. E principalmente os erros inatos do metabolismo tratáveis.
Ainda falando sobre o teste do pezinho, hoje já é possível a gente fazer o teste do pezinho molecular, ou o teste genético que a gente faz na criança pensando nessas mesmas doenças. Comercialmente é conhecido como o teste da bochechinha, porque usa suave oral, e desse material é extraído o DNA e feito o sequenciamento dos principais genes de doenças relacionadas a erros inatos do metabolismo tratáveis. Ele não substitui o teste do pezinho convencional, mas ele complementa, ele confirma a hipótese diagnóstica que foi vista no teste do pezinho. Ainda falando sobre o teste do pezinho, o teste do pezinho ele não é aquele carimbo do pé da criança naquele papel, lá na identificação do hospital. Aquilo lá é mais para identificação mesmo do recém-nascido. Via de regra, a gente, além da marca do pezinho, utiliza-se o polegar direito da mãe. Essa marca é feita tanto no prontuário quanto no registro da criança. Olá, Vânia, tudo bem? Muito bom. Espero que esteja gostando da nossa live. Oi, Vitor, quanto tempo? Gostaria que você em breve voltasse voltar a nos vermos. Dona Vitória, boa noite, doutor Caio. Boa noite para a senhora também. Está muito explicativo esse tema e de fácil entendimento. A nossa ideia realmente é essa. E, claro, agradecendo a todos os coraçõezinhos encaminhados para mim. Eu fico muito grato e satisfeito vendo o carinho que vocês têm pelas minhas lives e pelos meus conhecimentos que eu gosto de passar. Ainda vamos finalizar esse assunto do teste do pezinho falando sobre a ampliação do teste do pezinho pelo Ministério da Saúde. Semana passada foi assinada uma lei que ampliou o teste do pezinho, como eu falei, ia incluir essas doenças, 53 doenças do teste do pezinho, mas até a última fase que ia entrar a amiotrofia espinhal. A amiotrofia espinhal, para quem não sabe, é uma doença neurodegenerativa na infância. É muito grave, é uma doença genética. Via de regra é acompanhada e diagnosticada pelo neuropediatra. E essa condição, hoje já existe tratamento, que são 2 medicamentos, o Spinraza e o Zolgensma. O Spinraza já era um medicamento de alto custo, que já está incluído no Sistema Único de Saúde para os pacientes que têm critério para esse tipo de doença. E o Zolgensma, que é um remédio que é conhecido hoje como o remédio mais caro do mundo, é 12,1 milhão de dólares. Esse medicamento ele tem a promessa de curar a amiotrofia espinhal, claro, se aplicado no período crítico, ou seja, no primeiro ano de vida, antes do desenvolvimento da alteração neurológica. Ou seja, com a triagem neonatal ampliada, incluindo a amiotrofia espinhal, e até a grande vantagem de, antes da lesão neurológica na criança, já poder tratar e a criança nem ter amiotrofia espinhal. Essa é uma grande vantagem. A desvantagem mesmo é custo, porque é um remédio de altíssimo custo, mas já está disponível e hoje já foi aprovado pela Anvisa. A gente tem que lembrar que, como eu falei, triagem neonatal, o objetivo da triagem neonatal é exatamente fazer mais diagnóstico e, além de fazer mais diagnóstico, tratar precocemente as doenças relacionadas ao teste do pezinho. Não adianta eu ficar 6 meses sem fazer teste do pezinho, porque esses 6 meses passam muitas crianças. Em média, eu peguei esse dado, 1 a cada 55 mil nascimentos de fenilcetonúria. Ou seja, a cada 55 mil crianças que nascem, uma vai ter fenilcetonúria. Você fala que é muito pouco, mas essa uma eu consigo mudar a vida ou reescrever a história dessa criança. Essa criança iria evoluir com atraso de desenvolvimento, ela iria evoluir com deficiência intelectual e aquele momento que eu fecho o diagnóstico correto, eu consigo mudar a história daquela criança e, claro, também daquela família. Como considerações finais, nunca se esqueçam que todo teste, seja ele genético ou não, envolvendo doenças genéticas, elas devem ser sempre procurar um médico geneticista para avaliação correta do diagnóstico, bem como confirmação do diagnóstico. E por fim,
O teste do pezinho ele está aqui para que todas as pessoas tenham a oportunidade de terem sido diagnosticadas com essas doenças, tratadas e terem uma vida normal. Muito obrigado a todos. Não temos perguntas por hoje. Mais uma vez agradeço a todos os coraçõezinhos mandados para mim. Fico muito lisonjeado pelo carinho de vocês. E até semana que vem. Semana que vem vamos falar sobre a nova resolução do CFM, onde proíbe os laboratórios de genética de dizerem o sexo dos embriões. O sexo do embrião, só para saber, é proibido no país a escolha de sexo do embrião na hora da fertilização in vitro, mas os laboratórios genéticos eles davam esse laudo, ou seja, indiretamente era sabido pelo consulente, pelo paciente e pelo médico de reprodução qual era o sexo do embrião. E infelizmente existiam muitas clínicas que escolhiam o sexo dessas crianças. E iremos conversar um pouquinho mais sobre essa nova resolução e o que vai mudar nos tratamentos de reprodução. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa noite.